está no hexagrama 10. Hoje a gente vai ver o hexagrama 10, mas é o nosso encontro 18, porque a gente tinha visto antes todos os trigramas, né, em separado cada um deles e tudo. Então, hoje a gente vai ver esse hexagrama aqui, né, que ele tem, vocês notam que antes a gente estava com essa janelinha mais lá para cima, né, no último encontro que a gente teve. Agora, essa linha né, ela está justamente no final do primeiro hexagrama, e ela é, então, ela representa, né, o trigrama Tui, que é a filha mais nova, que é a alegria, né, a alegria, o lago, né? E aqui em cima, então, a gente tem o trigrama, o criativo, que é pura linha Yang, né? Então, é o céu, é um trigrama muito potente. E aqui a gente vai ver, então, uma relação entre a suavidade de Tui, né? A suavidade do lago, a alegria do lago, e esse poder, essa potência do céu. Tá? Então, basicamente, e a gente vê, eu fico imaginando um pouco os formatos, né? Então, a gente tem o lago, que é um trigrama feminino, é a filha mais nova, né? Que representa a alegria, e aqui a gente tem o pai, né? Que é um trigrama masculino, que representa o pai, e essa potência, esse lugar do pai, né? Então, principalmente dentro da cultura patriarcal. Então, esse trigrama é como se essa menina lago, né, ela pudesse caminhar sobre o céu, né? Ela pudesse percorrer o céu, ela pudesse subir nos ombros desse pai também, né? Então ela se relaciona com ele a partir dessa inocência, dessa alegria, né? Mas isso é tão suave que não irrita, né? Que ele fica um pouco encantado com isso, né? Ele aceita. Então tem até a imagem, né, de como que um, um ser que sobe sobre o rabo de um tigre, né? E esse alimento, esse ser que sobe sobre o rabo do tigre, o tigre não se incomoda de ele ter pisado no rabo, né? Porque é muito suave, é muito alegre, é muito agradável. Então, aqui, novamente, me parece que a gente tem percorrido dentro desses primeiros hexagramas que a gente está vendo, toda essa relação do yin com o yang, né? Então, assim, especialmente desde o último encontro que a gente teve, então, essa presença yin dentro do yang. Então, o que vai acontecendo como algo que suaviza essa potência de uma forma positiva, né? É claro que sempre tem a sua conotação negativa também, mas que a gente vai ver aí em cada uma das linhas, dentro da conotação negativa que pode ter, que não é objeto do nosso estudo nesse momento, né? Mas, mas na realidade, eu vejo que essa evolução dos hexagramas está nos mostrando a possibilidade de suavizar essa energia, que são os 6 dragões, né? Os 6 dragões que vêm pelo céu com muita potência, que são super abrangentes, representam toda a totalidade, né? de potência de se colocar no mundo. Então, é como quando aparecem essas linhas in dentro, né? Elas dizem assim, ok, é super potente, mas não tem um jeito de a gente suavizar isso, de tornar isso mais delicado, e essa delicadeza, será que não pode ajudar na própria eficácia daquela proposta de se colocar no mundo, né? Então, isso a gente vai ver mais profundamente nesse hexagrama hoje e vai dançar, né? Então, opa, desformatou aqui um pouquinho, pessoal. Então, aqui está escrito o Ocidente, tá? Então, assim, desculpe que desformatou, não estava no original, não estava assim. Mas agora eu baixei e deu uma exprimiu, deixou um pouquinho sobreposto dois
duas palavras, né? Então, como sempre, eu dou uma olhadinha. Deixa eu até arrumar isso aqui, pessoal, só um pouquinho. É super fácil de arrumar, daí não fica essa sobreposição. Só um pouquinho. E aí não. Só arrastar aqui um pouquinho. Ok. Então, aí não fica difícil de ler o que está. Ok. Então, então, o que a gente vai ver hoje, um pouquinho, né, estendendo um pouco ainda sobre o texto que o Jung trouxe como prefácio, né? E, então, eu acho que nesse prefácio tem duas partes, onde ele vai dialogar um pouco com o I Ching, onde ele pede, né, para o I Ching dizer qual é a missão do próprio I Ching no Ocidente, né? E daí ele coloca em alguns momentos, assim, um pouco espalhado dentro do texto, ele vai colocando algumas questões que eu busquei trazer, essas questões, porque está um pouco, assim, misturado com essa questão de ele fazer perguntas para o I Ching, que eu não achei pertinente a gente trazer agora. Então, ele faz essa questão, né? Ele pergunta para o I Ching como é que é a tua chegada no Ocidente, né? Então, as respostas que o I Ching traz, né, trazem um receio, né, de como essa palavra pode ser modificada e pode não ser compreendida, né, porque a forma do ocidental pensar é completamente diferente do mundo oriental, né? Então, e o risco de ser mal utilizado, né? De ser banalizado, utilizado assim como uma coisa meio mágica, um oráculo baseado não em algo profundo e filosófico, como algo assim, eu tenho uma questão, quero saber uma orientação, mas saindo daquela proposta que o I Ching tem de realmente a gente entrar em algo meditativo, profundo, onde ele nos ajude, né, o texto nos ajude a entrar em contato com algo nosso, né? Então, o que o propósito do I Ching tem muito mais a ver com ajudar a gente a refletir sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, e o texto que ele não é assim determinante, faça isso que vai acontecer aquilo, ele não funciona assim, ele funciona através de símbolos, de imagens, de metáforas, né? Então é como que essas imagens, essas metáforas, que são metáforas também que têm uma complicação para a gente entender, porque elas têm a ver com um mundo antigo, né? Não é nem um mundo medieval, é antes, né? Antes ainda do mundo medieval, né? Então, não é só o desafio de entender uma mensagem que vem da China, mas sim é uma mensagem que vem da China antiga, que é uma China que a China hoje já está muito fundida com a cultura ocidental. A gente pode dizer que o Ocidente entrou um pouco no Oriente e o Oriente entrou um pouco no Ocidente, né? Então, a forma de a gente ver o mundo hoje, as coisas, a organização política, a forma como as pessoas se relacionam mudou muito, né? Mas, ao mesmo tempo, não mudou só. Digamos que as metáforas, elas se baseiam em elementos que hoje talvez não existam mais para a gente, não nos chame tanta atenção como dentro daqueles códigos da Idade Antiga, né? Então, ele traz isso, o próprio Xing da mensagem quando o Jung perguntou a ele, né, como oráculo, qual era a missão dele no Ocidente, né? Ele trouxe essas questões, né? De um receio, né, de uma possibilidade de que fosse mal compreendido, mal utilizado, né? E então, mas também como uma grande
uma coisa muito legal, né? Porque é um livro que ele não é um livro que a gente lê uma vez e diz, lê esse livro, já sei o que ele tinha que dizer. A função dele é abrir portas, né? Abrir portas de consciência, abrir um contato com a gente mesmo, abrir um processo de cada vez mais integrar, né? Integração. Então, nesse sentido, por mais que a gente corra risco sempre de ser mal interpretado sempre, né? Não é só o I Ching, qualquer texto pode ser mal interpretado, mal visto, qualquer palavra, né? Mas isso não deve nos fazer silenciar, né? Então, a proposta, né, o que o Jung traz, é que existe todos esses riscos, mas existe a necessidade do livro, né? Existe a necessidade dessa palavra, e se bem utilizada, ela vai nos servir muito, mesmo que talvez como ocidentais a gente não chegue a compreender na totalidade todo o significado, né? E que esse significado vai se revelando à medida que a gente vai também tendo intimidade com o próprio livro. Então, daí vamos voltar agora para o hexagrama de hoje, né? Então, o que eu tinha colocado, ele é acima o criativo, o céu, né? E abaixo o lago, a alegria, né? Que tem essa imagem feminina de suavidade. E essa relação, conforme eu já tinha introduzido o tema, né? Então, vamos ver agora o que a gente vai trabalhar através desse tema, né? Então, dentro daquela visão tradicional da China antiga, né? Da estrutura de família, então a gente pode trazer, e eu acho que é importante a gente dar essa conotação, justamente pelo que a gente estava falando antes, né? Não como algo determinante que tenha que ser assim, mas algo que é um retrato de algo muito antigo, que era a forma de organização social na China antiga, onde o pai, né, ele representava um poder, né, e a filha estava submetida a esse poder. Então, quando esse hexagrama, que se chama a conduta, né, então a conduta correta, né, ele traz uma posição ideal, né? Só um pouquinho, pessoal, que está passando um helicóptero aqui. Então, ele traz uma postura ideal, né? Uma postura idealizada, ideal para aquela sociedade, que é esse pai, né? Que está no céu e que ele traz toda a sua potência, e essa filha que está abaixo, né? Pessoal, eu vou fechar a janela, porque não sei o que está acontecendo, mas tem um helicóptero gigante aqui, ao redor aqui. Nossa, pois, desculpe, pessoal, mas é que nem eu me ouvia. Não sei se estava interferindo aí dentro do som, mas estava difícil. Então, eu acho que a gente, para entender livros antigos, né, a gente tem que tirar um pouco da forma como a gente vê hoje. Talvez hoje a gente visse as relações mais horizontalizadas, né? Certamente, na China antiga, essas relações não eram horizontalizadas, né? Elas tinham uma hierarquia. E dentro da hierarquia, então, o pai estava acima, a filha estava abaixo, né? E, então, esse hexagrama também representa isso, né? As coisas que estão no lugar correto. Né? Só que o que acontece? Eles são dois hexagramas, dois trigramas que estão indo para cima, né? O movimento é para cima, ou seja, o trigrama Tui, né, que é o que está abaixo nesse hexagrama, ele tem uma escadinha que está subindo, né? A força Yang está indo para cima, então ele está subindo para o céu. E daí vem a imagem de que essa suavidade sobe sobre a energia Yang, né? Ela anda nas costas dessa energia Yang. Então, é como que, por mais poder e sisudo que seja esse pai, e a gente tem que ter medo dele, né? Essa energia do lago, ela suaviza, né?
né? E ela faz com que essa energia yang se torne mais suave e mais tolerante também, né? Porque qualquer outro tipo de energia que chegasse ali de outra forma, um outro um outro trigrama, talvez, né, pudesse soar para esse pai, né, como uma contestação da sua autoridade, da sua posição no mundo, etc. Né? Mas aqui não, né? Aqui essa energia yang ela aceita de bom grado essa interferência, porque lhe traz alegria, lhe traz suavidade, lhe traz inocência, lhe traz amorosidade. Então, e quando essa energia yang se deixa tocar por isso, ela não perde o yang, mas ela se torna mais receptiva, abraça, protege, né? Então, eu acho um hexagrama muito bonito esse, né? Mas a gente tem que entender justamente isso, que está num contexto histórico, né, de uma outra visão de mundo, porque a gente poderia perfeitamente entrar nessa, mas como essa postura patriarcal, autoritária sobre o princípio feminino, etc. Né? Então, acho que a gente tem que cuidar para não contaminar com essa leitura, que é uma leitura atual, ocidental, uma forma de ver que não é exatamente isso que o I Ching está nos colocando. Tá? Então, ele usa essa metáfora, que é a metáfora da forma como as pessoas viviam naquele tempo, tá? E naquela região. Então, o frágil que toca o céu, né? E consegue trilhar. Então, é o poder da alegria quando ela não é arrogante, né? O poder da inocência, o poder da gentileza, o poder da sensibilidade, da leveza, e também a questão de que quando existe respeito, aceitação e compreensão, né? É possível uma interação entre energias tão diferentes. Então, tanto dentro da gente, como no mundo. Então, a questão do respeito, da aceitação e da compreensão de que as pessoas não precisam ser iguais e nem nós precisamos ser iguais todo o tempo, né? Que existe uma diversidade fora e dentro de nós e que essa diversidade ela pode interagir de uma forma muito harmônica, tá bom? Então é isso que a gente vai ver hoje.